Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, o seu videocast que é patrocinado pela Cicobi e uma iniciativa do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação daquela instituição. Hoje trazemos para você o farmacêutico Yuri Brilhante, que é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-graduação em farmácia clínica e gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, doutor. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e melhorar a vida e a qualidade de vida dos nossos colegas que aqui estão assistindo esse videocast. Nós que agradecemos sua presença e aqui nós sempre trazemos, Yuri, perguntas da população em geral e muitas delas se referem à automedicação. Quais são os riscos da pessoa se automedicar? Ou seja, aquele hábito que se tem de ir na farmácia e comprar medicamentos sem orientação e fazer consumo desses medicamentos. Quais são os principais? Pronto, doutor. Como você bem falou, a automedicação nada mais é do que você utilizar medicamentos, né, sem ter uma orientação, que normalmente essa orientação ela tem que ser de um profissional da área da saúde, seja um médico, seja um dentista, que é prescritor também, seja o farmacêutico. A partir do momento que os pacientes, nossos consumistas, eles entram na farmácia e utilizam esses medicamentos, eles podem desenvolver uma série de problemas. Primeiro, a gente precisa entender que o mesmo medicamento que dá certo no nosso colega, no nosso vizinho ou no nosso familiar, ele também não obrigatoriamente vai dar certo em mim. Cada corpo ele funciona de uma forma. Então a gente tem que tirar essa ideia que o mesmo medicamento que vai dar certo no nosso vizinho também vai dar certo em mim. A partir daí, se isso acontecer, pode ser desenvolvido reações alérgicas, eu posso ter uma alergia a esse medicamento, eu posso também sobrecarregar os nossos órgãos, desenvolvendo uma série de patologias e evitando, inclusive, de tratar outras doenças que a gente já desenvolve, né? Principalmente aqueles pacientes que são diabéticos, aqueles pacientes hipertensos. Então, é importante que haja, sim, uma orientação de um profissional, onde normalmente o profissional mais indicado para ter essa orientação é o médico, que ele é o prescritor. Então, a automedicação é muito perigosa e ela deve ser evitada justamente por esse tipo de situação. E é muito comum, até na família da gente, a gente escutar muito isso, né? Fulaninho tomou um remédio, então eu vou tomar também. Então, por exemplo, se a gente estiver falando algo errado, nos corrija, por favor, Yuri. Mas, por exemplo, uma pessoa que toma um remédio para pressão como um beta-bloqueador e vai, eu vou tomar esse remédio também porque fulaninho tomou e está se dando bem. De repente ele tem asma, ele vai desenvolver um quadro grave, né, de crise asmática e ocasionado pela automedicação, não é isso? Exatamente. E, infelizmente, a automedicação no Brasil é uma coisa muito comum. Para você ter noção, segundo o Conselho Federal de Medicina, 77% da população brasileira ela se automedica. Então, assim, é um número muito alto. E dentro desses 77%, muita gente tem doenças graves. Qual é o carro-chefe, Yuri? O carro-chefe são os analgésicos e os anti-inflamatórios, que são normalmente aqueles medicamentos que estão fora das gôndolas, né, que estão na ponta de acesso para todo mundo que vai comprar na farmácia. Eles são chamados de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, ou anódinos, uma palavra mais chique, né? Mas esses medicamentos, apesar de serem fáceis de usar e que todo mundo usa, eles também podem trazer uma série de malefícios, porque eles podem mascarar várias doenças e fazer com que o paciente ele se torne muitas vezes dependente. Vamos dizer assim, eu hoje uso um analgésico, estou com uma dor de cabeça hoje, amanhã eu estou com essa mesma dor de cabeça, tomo de novo, depois de amanhã de novo. A partir disso, essa minha dor de cabeça pode ser uma coisa mais grave, pode ser uma pressão alta, pode ser uma crise de enxaqueca. E eu estou mascarando pelo uso. Então, por isso que é muito importante que até aquela mensagenzinha que tem nas propagandas de se persistir os sintomas, procurar um médico. Então, assim, por mais que sejam medicamentos de fácil uso, de fácil acesso e que muitas vezes não precisam de receita, a automedicação ela também pode ser um problema nesses casos. Yuri, eu vou pedir licença agora para a gente rodar a vinheta do nosso apoiador, que é a Cicobi, que sem ela não seria possível a realização desse projeto. Então eu deixo vocês agora com a Cicobi. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas.
Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Yuri, outra coisa que você falou aí que é muito importante, que está acessível, né, nas gôndolas, o uso crônico de anti-inflamatório e lesão renal, né? Muitas vezes a pessoa faz, eu tenho pessoas na minha família que faziam uso crônico até a gente descobrir e dizer, isso aí pode causar danos ao seu rim, né? Então, isso é comum. Muito comum. Além do próprio rim, tem a questão de úlceras, né? Hoje o anti-inflamatório é muito utilizado para muitas dores que a gente usa, e a partir do uso prolongado dos anti-inflamatórios pode provocar sangramentos e úlceras. Então, o anti-inflamatório é um problema, apesar de ser um medicamento que muitas vezes está fora da prateleira, né? Não precisa de receita, ainda é um problema muito grande. Além dos anti-inflamatórios, tem os analgésicos que vão mascarar sintomas, os próprios corticoides, que são muito utilizados. Corticoides. Corticoide é um medicamento muito bom, certo? Mas com prescrição médica, e ela precisa ser realmente observada, porque ela traz uma série de problemas, principalmente para aqueles pacientes que têm doenças crônicas. Pode trazer problemas, inclusive, hormonais. No consultório, eu sou oftalmologista e chego a pegar pessoas com cataratas induzidas por uso crônico de corticoide, porque tem uma dor, tem um problema reumatológico e fica tomando cronicamente, o corticoide melhora. E aí causa o efeito colateral. Então isso, o corticoide hoje ele é vendido com prescrição ou dá o acesso sem a prescrição? O corticoide ele é vendido sem prescrição, mas na caixa dele diz que é um medicamento que tem tarja, né? Mas nem todos os medicamentos de tarja eles precisam de receita. Então aí que está o problema. Alguns medicamentos tarjados você só compra com receita, outros você compra sem receita, mas tem a tarja. Então se eu chegar hoje na farmácia pedindo um corticoide, um Prednisolone, uma prednisona, que são os corticoides mais usados, eu vou conseguir comprar. Apesar de que na caixa dele vai dizer que eu preciso sim de uma recomendação médica e que isso deve ser realmente usado na prática. Muito bom. Então a gente com certeza estimula que todo uso de medicamentos seja feito pela orientação de um profissional, seja ele o farmacêutico, o médico ou o dentista, né, que indique de forma adequada, porque nem sempre o medicamento que resolve para você vai resolver da mesma forma para outro, não é isso? Exatamente, doutor. A automedicação é um problema seríssimo que a gente tem tentado evitar. O Ministério da Saúde ele tem lançado inúmeras campanhas em relação a isso, como a própria Liga tem lançado. Então isso é importante justamente para evitar esse tipo de problema. Hoje, em maio, existe o Dia Nacional do Combate ao Uso Racional de Medicamentos, né? Então tem evitado esse tipo de situação e melhorado a qualidade de vida de muita gente. Quero agradecer aqui a sua presença, Yuri, por esse bate-papo tão enriquecedor e dizer que conto com a audiência de todos no próximo episódio do Saúde na Prática e agradecer a você. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando essas informações. Até o próximo episódio do Saúde na Prática.